Sara iria nos contar a história de Jaci, oh meu Deus, ou a história que ela podia ou queria contar de Jaci. Por que vocês estão ligando, gente? Alô? Sara contaria a versão dramática da história que dera. Sim, porque ninguém conta história nenhuma sem um pouquinho de drama. É, que nem no teatro. O teatro, minha filha, que saudade, não é? Mas peraí que a gente improvisa já. Agora, traz essa cena que eu quero ver o teatro. Eu quero ver as pessoas se emocionarem com o teatro. Sim. Então, tá pronta para uma cena dramática? Sempre pronta, meu amor. Atriz de teatro tá sempre pronta. Vai lá. Muito bem. Pois carrega no drama e traz pra gente essa emoção. Vai. Bom dia a todos e todas. Nós somos o grupo 5 diurno da turma de Identidade e Cultura e hoje vamos trazer o tema relacionado à manifestação cultural que é o teatro. E não somente o teatro quando o palco está iluminado, mas principalmente quando todas as luzes do palco se apagaram por conta do período de pandemia. Nós queremos trazer uma visão relacionada à dificuldade enfrentada por esse setor durante o período de pandemia por conta do coronavírus. Nosso grupo é formado por Camila Yamada, Fernanda Maffi, Gabriel Monteiro, Gustavo Caetano, Priscila Silva e Veridiana Pedrosa. Nós temos a intenção de primeiro contextualizar historicamente o teatro, depois falar sobre o teatro antes da pandemia, como a economia criativa girava em torno desse setor e dos outros setores também. E então, vamos apresentar o teatro pós-pandemia, como os impactos econômicos e sociais afetaram diretamente esse setor e também falar um pouco sobre a Lei Aldir Blanc, que foi um grande advento da pandemia. Para contextualizar de maneira ainda mais fidedigna nosso trabalho, nós vamos trazer 3 grupos principais de teatro. Um com Henrique Fontes, do grupo Carmim, depois a atriz Ingrid Estevam e depois vamos conversar com Caio Rimoli. Os 3 grupos apresentaram perspectivas diferentes durante a pandemia e é isso que nós queremos explorar aqui dentro desse trabalho. E por fim, vamos fazer nossa conclusão a partir de uma reflexão do grupo acerca do tema. Para começarmos então, iremos abordar um pouco sobre a história do teatro. Ele teve sua origem lá no século VI a.C., na Grécia, surgindo através de um meio de homenagem ao deus Dionísio, que é o deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Ele era considerado uma festa, que reunia rituais sagrados, procissões e recitais, que duravam até 2 dias seguidos, sendo que aconteciam uma vez por ano durante o período da primavera, que é o período em que se fazia a colheita do vinho naquela região. As apresentações teatrais eram feitas ao ar livre e em construções em formatos semicirculares. Trazendo um pouco para o Brasil, a origem do teatro está relacionada à chegada dos jesuítas no século XVI e o seu empenho em catequizar a população. Dessa forma, os padres jesuítas se utilizavam dessa expressão para transmitir os ensinamentos da Igreja Católica. Atualmente, essa maneira de se expressar acabou possuindo características bastante diferentes do que era observado lá na Grécia Antiga. As formas de atuação se transformaram e o objetivo dos espetáculos também, sendo possível encontrar várias vertentes teatrais atualmente. Sobre o local em que elas ocorriam, agora, ao invés de serem feitas ao ar livre,
e em palcos semicirculares, elas geralmente são feitas em galpões fechados com um palco especializado para isso. Isso acabou em restringir e até mesmo elitizar o seu público. A vida de Jaci ia ser uma vida banal, uma vida de Natal, uma província perdida no mar. Mas eis que estoura a Segunda Guerra Mundial. O Brasil entra na guerra e Natal passa a ser ponto estratégico de decolagem para o continente europeu. A Cidade do Sol vira trampolim da vitória. E Natal ciente de American Soldiers, Roger! O teatro, antes da pandemia, era muito importante para a economia do Brasil. Cerca de 86 milhões de pessoas frequentavam pelo menos uma atividade cultural em 2016. 45% dos indivíduos e 42% de organizações afirmavam vir buscando alternativas e desenvolvendo novos projetos. Em 2017, 2,60% do PIB nacional estava voltado à economia criativa, que é a base do teatro. Apagar a luz do quarto, ficar só com a luz do computador ou do celular. Peraí. A luz da tela é mais forte, a do celular é muito fraca. Com as medidas necessárias propostas pela Organização Mundial da Saúde, com a intenção de frear o avanço do coronavírus, o teatro precisou se adaptar. E assim, toda a economia criativa brasileira foi igualmente influenciada por essas medidas. A gente tem aqui os impactos causados pelo isolamento social aos profissionais da cultura como muito marcantes, principalmente pelo fato de que a maioria dos profissionais da cultura não tinham sustento suficiente para conseguir se manter sem a realização de espetáculos. E é por isso que a gente tem os 51% dos eventos programados cancelados, adiados ou em situação incerta como fatores essenciais para que esse setor fosse afetado. 79,3% das companhias cancelaram já mais da metade ou até totalmente as suas atividades já no mês de abril. 65,8% das organizações tiveram que fazer algum tipo de redução de contratos e pouco mais da metade teve que demitir os seus colaboradores. A gente tem ainda 45% dos indivíduos e 42% das organizações buscando alternativas para desenvolver novos projetos, seja por questão de necessidade, seja por questão de inovação, ou às vezes as duas coisas juntas. Bom dia, me chamo Priscila e vou dar continuidade ao tópico teatro pós-pandemia, só que agora sobre o auxílio emergencial para profissionais da cultura e como funciona a Lei Aldir Blanc. No dia 29 de junho desse ano, foi aprovada a Lei Federal 14.017/20, conhecida como Lei Aldir Blanc, que é uma homenagem ao compositor e letrista que morreu em maio também desse ano. A lei sanciona o pagamento de auxílio emergencial como forma de mover e apoiar o setor criativo. Esse auxílio ele é destinado aos profissionais que atuam com teatro, espetáculos e os demais âmbitos artísticos e estabelecimentos do setor cultural afetados pela pandemia. O auxílio emergencial para artistas autônomos foi no valor de R$ 600 e para as organizações houve desoneração tributária, perdão de suas dívidas, apoio de manutenção, apoio para o pagamento de funcionários e um subsídio que pode chegar até R$ 10.000, ou seja, cerca de 3 bilhões de reais foram repassados pela União aos estados e municípios para a distribuição dos mesmos graças a essa lei.
Vale ressaltar também que o auxílio disponibilizado para os demais profissionais da cultura, parte dele foi atribuído por conta do superávit do Fundo Nacional da Cultura, apurado no dia 31 de dezembro de 2019. Dando continuidade, como já mencionado, só que agora entrando em mais detalhes, a Lei Aldir Blanc estabelece renda emergencial mensal para todos os trabalhadores que atuam na área da cultura, ajuda mensal para a manutenção de espaços artísticos e culturais, micro e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram suas atividades interrompidas por conta das medidas de isolamento social para conter a propagação do novo coronavírus. Quem foi Aldir Blanc e qual a sua relação com a pandemia? Aldir Blanc Mendes foi um letrista, escritor e compositor que morreu em 4 de maio desse ano, vítima da Covid-19. O artista enfrentava problemas financeiros e não conseguiu uma vaga na UTI. A filha do mesmo chegou até a gravar um vídeo em que pedia comoção para a situação do seu pai. Nele, Aldir ainda não havia sido diagnosticado com o coronavírus. Moças querendo casar, homens querendo enriquecer, a cidade invadida pelas armas, tanques, o povo todo nas ruas para saudar os chefes de estado com bandeirinhas, o mundo inteiro em guerra, e Natal é uma festa? Eles fazem bailes cada vez mais animados no aeroclube. Aos sábados a orquestra toca marchinhas de carnaval. Henrique, você pode achar estranho, mas eu estou amando a guerra. Me sinto nascida para isso. Justamente nossa cidade de luzes tão amplas e clarezas tão miúdas está mudada. Pode até parecer roteiro de ficção, mas e se de repente, não mais de repente, as plateias desaparecessem e os teatros ficassem vazios por meses, meses e meses? Para entendermos ainda mais como o setor teatral enfrentou o contexto da pandemia, entrevistamos artistas e produtores de 3 grupos teatrais brasileiros, das regiões Nordeste e Sudeste, com o intuito de ouvir relatos pessoais sobre como foi para o setor da economia criativa enfrentar esse cenário de reversão de expectativas, que forçou as equipes artísticas a permanecerem de braços cruzados, adaptando ou não os espetáculos que já estavam programados. Henrique Fontes, do Grupo Carmim, Ingrid Estevam, do Estúdio de Treinamento Artístico, e Caio Rimoli, do Teatro Musical, nos contam como o setor cultural enfrentou os difíceis dias longe dos palcos e do público. Diante do distanciamento social necessário para interromper a cadeia de transmissão do novo coronavírus, o Grupo Carmim de Teatro, fundado há quase 15 anos em Natal, no Rio Grande do Norte, se viu subitamente lançado no universo das lives e dos espetáculos virtuais. Mas é o seguinte, a gente está aqui na primeira live da história do Grupo Carmim. Com os portões fechados e as plateias vazias, o grupo teatral sentiu a necessidade de continuar sua trajetória experimentando novas possibilidades cênicas. E assim, lives foram organizadas e o espetáculo A Fresqueira de Jaci foi adaptado para acontecer em um universo totalmente online. Dramaturgia, direção, iluminação, sonoplastia, caracterização, ou seja, figurino e maquiagem, e principalmente a interpretação foram adaptadas para esse novo normal. Os desafios foram enfrentados com criatividade, bom humor e a utilização de um mix de linguagens cenográficas e audiovisuais. Sem o calor da presença do público, em um contexto virtual considerado frio por grande parte dos integrantes do meio teatral, a criatividade mostrou-se presente. E o uso da tecnologia, muitas vezes, ajudou a contar a história, surpreendendo o público, como nessa cena em que a atriz Quitéria Chagas, intérprete de Jaci, atua do apartamento dela no Rio de Janeiro, contracenando com o ator e produtor Henrique Fontes, em participações pré-gravadas em vídeos, como se o diálogo estivesse acontecendo em um tempo real. E ele, com uma habilidade que só os galãs têm,
sacou um celular do bolso, digitou alguns números e disse: Alô, Sara, é o Braga. Sara, tem um pessoal super legal aqui querendo conhecer você. Sara era a mulher que cuidou do Jaci durante os últimos 20 anos de sua vida. Mas, como revelou o ator e produtor Henrique Fontes em uma live organizada pelo próprio Grupo Carmim, foi um grande desafio adaptar as locações de uma casa baseando-se na marcação inspirada na obra original, para um ambiente de filmagens bem menor e com muitas restrições. Tem uma coisa louca nessa montagem da frasqueira, porque existe uma sobreposição de audiovisual, né? Não sei se as pessoas percebem, mas nessa parede aqui atrás de mim, tem alguns momentos da peça que são projetadas imagens, que Matheus, que está por aí também, projetou aqui enquanto a gente fez, mas o meu vídeo aqui foi gravado, foi pré-gravado para a Frasqueira de Jaci. Então, era projetada aqui atrás e eu fazia ao vivo e captava essas duas imagens. Esse vídeo completo foi projetado na sala de Quitéria e lá ela interagiu ao vivo com isso. Em entrevista exclusiva, concedida por meio do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, Henrique Fontes comentou que essa inovação, apesar de proporcionar a encenação de espetáculos teatrais virtualmente, ainda assim não substitui o teatro. Segundo o produtor, é no contato com o público que a magia do teatro alcança toda a sua dimensão. Obviamente que é uma experiência muito diferente do que a gente está acostumado, não tem o público ali dando retorno na hora, a gente olhando no olho das pessoas, e é muito frio, é muito estranho. Os artistas do Grupo Carmim aproveitaram esse momento de crise para fazer uma autoanálise sobre o impacto da paralisação das atividades no setor da economia criativa e qual aprendizado fica para o setor cultural. Do ponto de vista, vamos pensar, econômico, para mim ficou cada vez mais claro que a economia criativa no Brasil caminha a passos muito lentos e ela não é levada a sério como deveria do ponto de vista econômico. Porque a gente sabe, toda a indústria que tem como obra-prima bens que não são renováveis, que facilmente se extinguem, como a maioria da indústria convencional, ela está, nesse momento de crise, então, super em risco, né? Basta um desequilíbrio entre exportação e importação, e a gente vê o que aconteceu, por exemplo, com o preço do arroz agora. Já a economia criativa, e essa é a grande burrice, eu acho, dos governos, tanto federal quanto dos estados no Brasil, ela é uma economia inesgotável, porque a criatividade é inesgotável. Então, se há uma denúncia / aprendizado dessa pandemia para o setor cultural, é que se fôssemos um país um pouco mais inteligente, do ponto de vista da sustentabilidade e dos bens duráveis, a gente estaria investindo pesado agora nesse setor da economia criativa. Uma experiência interessante de ser apontada foi a que o Estúdio de Treinamento Artístico enfrentou com a sua Turma 1, com o seu Módulo 1. O espetáculo online realizado foi feito em prol de angariar fundos para que os alunos pudessem continuar os seus estudos, uma vez que o estúdio costuma pegar esses fundos a partir da venda de ingressos para seus espetáculos e, portanto, a paralisação desses não era uma opção. Nós conversamos com Ingrid Estevam, atriz do espetáculo Vertigem, para falar um pouco sobre a necessidade de adaptação e como eles fizeram para manter a conexão entre o grupo e a motivação.
É interessante apontar que para a realização do espetáculo foram utilizados 6 câmeras para a transmissão, todas elas feitas por meio de telefones e transmitidos para a plataforma Zoom. Cada ator e atriz também teve de revezar na filmagem, fazendo com que existisse uma interdisciplinaridade dentro dos ramos do teatro. Esse método foi necessário também por conta dos números das pessoas. No início, existiam 15 alunos dentro do módulo e, ao fim, sobraram 6, fazendo com que essa interconexão fosse, além de positiva, necessária. Temos 4 personagens físicos, Hugo e Noah, que são irmãos, e doutora Amanda, que é psicóloga, e a Cecília. A doutora Amanda é psicóloga da Cecília e do Noah, e a Cecília e o Noah são namorados. E daí acontece que todos ali têm problemas psicológicos, e todos ali enfrentam eles mesmos, as suas consciências. Então, sobre o espetáculo, ele é uma criação coletiva. Foi feito pelo nosso grupo, então todas as ideias de dramaturgia, ideias de figurino, de cenário foram concebidas pelo grupo inteiro junto. Claro que a gente teve um pessoal que ficou mais na dramaturgia, por exemplo, eu, aí teve mais 2 meninas, aí teve o pessoal do figurino mesmo, o pessoal do cenário, mas tudo foi todo mundo, porque a gente entendeu que tudo era um conjunto. Isso foi muito bom pra gente, primeiro pra gente se unir, né, por conta da pandemia, e segundo porque saíram mais ideias, né, a gente se entendeu bem. No começo a gente tava meio tipo, eu quero isso, eu quero aquilo, mas depois a gente entendeu que é cedendo que a gente consegue se encaixar, se unir e dar tudo certo. O espetáculo foi um grande desafio. A gente fez esse espetáculo em 4 meses. Só que a gente teve que readaptar a dramaturgia muitas vezes, porque pessoas foram nos deixando. Tipo assim, teve gente que começou com a gente que saiu por conta de problemas pessoais, ou por conta da pandemia, ou porque ficou muito mal, ou porque estava fazendo outra coisa, ou porque o foco não era aquele. Então a gente perdeu muita gente. Eram 15 alunos e nós ficamos em 6. Então, assim, a gente teve que readaptar. A gente tinha muitos outros personagens, teve que readaptar tudo. A plataforma do Docs ajudou muito a gente nessa questão. A gente teve que refazer várias vezes, mas como ficava salvo, tal, como tinha a opção de editar todo mundo junto não, né? Porque se editasse todo mundo junto ia virar uma bagunça. Mas quem tava na dramaturgia que podia editar, conseguia pelo Docs, não precisava ficar, mandando um arquivo pra outra, e era muito legal. Uma experiência, assim, fantástica. Na hora que você passa pela experiência, você fala, mano, o que tá acontecendo? Você fica muito perdido, porque é teatro digital. Nunca que eu imaginei que eu ia estar no teatro fazendo teatro e outras pessoas mexendo pelo celular ou pelo computador, ou ter gente que tem que desabilitar o áudio e a câmera. Quando que eu vou imaginar isso? E assim, foi uma experiência muito satisfatória. A única coisa que me doeu no meu coração mesmo, assim, sabe? Quando a gente leva o pessoal, é que quando a gente acabou, que a gente agradeceu, não tinha absolutamente ninguém na plateia. E era um sentimento que eu prezava muito, muito mesmo. Eu sei que eu tô falando demais, mas é porque realmente é muito importante, assim. A gente agradeceu, não tinha ninguém na nossa frente. Tipo assim, tinha câmera. E aí a gente ainda demorou pra ouvir os aplausos do computador, entendeu? Então foi muito doído essa questão. Mas de resto, foi uma superação e tanta. Foi, incrível. E assim, mais uma questão que é sobre o espetáculo em si. A gente fez pela plataforma do Zoom e a gente não usou só uma câmera. A gente usou um total de 6 câmeras. Então, a cena 1 era numa câmera, cena 2 era em outra. Então, tinha momento que eu fazia o cenário e aí daqui a pouco eu tava fazendo a câmera da Cecília, que eu fiz uma das câmeras, e daqui a pouco eu já tava em outro lugar, e daqui a pouco já era a minha cena. E aí, essa questão também eu achei muito legal, porque eu nunca ia imaginar em ficar em cena, em ficar em cena não, em ficar em câmera, sabe? É uma experiência, acho que foi muito única mesmo.
tem prós e contras, né? O contra que eu te disse foi que era uma plateia distante, que a gente acaba não tendo essa visão com o público, às vezes não dá para quebrar a quarta parede e às vezes você se sente muito sozinho fazendo a cena. E um pró que eu achei, tipo assim, muito legal é que deu, tipo, algumas pessoas que eu sei que presencialmente não me assistiriam, assistiram online, tanto pelo valor do ingresso, que foi menor, quanto pela distância. Então, por exemplo, tinha gente me assistindo que era do Paraná, tinha gente assistindo que era de Recife, tinha gente assistindo do Pará, que era das outras pessoas do grupo. Então, isso foi um ponto muito legal de verdade. Foram prós e contras muito legais, mas eu gostaria muito de vivenciar o teatro profissionalizante cara a cara, né, ao vivo. Ao vivo não, no teatro mesmo com o público, porque com câmera a gente já lida bastante, sabe? E eu fui pro teatro justamente para ter essa experiência de estar encarando o público e estar falando uma coisa pro público e tipo assim, eu faria pela necessidade. Tipo assim, se eu estivesse fazendo o M2 agora, que é o módulo 2 do curso, eu falaria, tá, ok, vamos fazer e vamos fazer online, para não ter perigo. Mas se não for por necessidade, eu acredito que não. E uma coisa que eu quero adicionar, que foi uma questão que eu acho que vai além da nossa preocupação mais uma vez, foi a conexão da internet. A gente ficou muito preocupado. Nossa, será que vai travar? Será que a pessoa vai entender direito? Mas será que ela vai saber desligar o áudio? Essas todas as preocupações com a internet eram coisas que não deveriam, mas fizeram a gente ter uma outra visão de mundo, sabe? A gente se preocupou com coisas que talvez no teatro normal a gente não se preocuparia. E o maior desafio para mim foi a distância, porque é muito complicado, né, você fazer as coisas online. Às vezes a gente tá cansado de olhar pro notebook, só queria calor humano. Eu acho que um dos principais desafios para mim, tipo assim, ignorando tudo aquilo que eu falei antes, foi de não poder abraçar as pessoas na peça, porque a gente já se via tanto, eu só queria abraçar, fazer exercício de teatro. A gente não fez jogos teatrais. Eu acho que outro principal desafio, se puder mais de um, é que a gente não fez jogos teatrais. E jogos teatrais é humano com humano. Então, é de pegar bolinha, é de exercício de improvisação. A gente teve 2 aulas, entendeu? Presenciais. Então, acho que o maior desafio foi a gente se entender como um grupo na hora de cena, porque não teve jogo teatral antes. Agora, como última experiência, falaremos sobre a atuação de Caio Rimolho durante o período de quarentena. Diferentemente dos outros 2 apresentados, Caio Rimolho é um produtor de espetáculos que atua principalmente em escolas particulares, promovendo a educação junto aos ensinamentos teatrais, optou por paralisar todas as atividades. Ele acredita que a magia do teatro não pode ser transportada por meio digital e por isso teve a oportunidade de paralisar as atividades, cancelar mais de 80 espetáculos, devolver todas as mensalidades dos seus alunos com a esperança de, em breve, voltar aos palcos. Bom, eu me chamo Caio Rimoli, há 23 anos eu tenho a minha empresa de teatro musical e eu desenvolvo esse trabalho com a consciência de uma melhora humana. Então a arte em si é uma ferramenta incrível. Eu, desde os 12 anos, estou no palco e aprendi demais com tudo que o palco me trouxe, tudo que a arte me trouxe, esse contato, né? Bom, dia 12 de março eu fechei a minha empresa, foram cancelados 80 eventos, acho que 32 turmas, na verdade. Eu devolvi todos os pagamentos. E aí, março e abril, eu resolvi ficar um pouco em silêncio. Eu sempre parti do princípio que o teatro online, ele não, particularmente, uma opinião minha, não me apetece em nada, porque o teatro é quase uma religião, se não for, mas é um ritual, é um culto ali, naquele momento, entre plateia e palco, entre ser humano e ator, né?
Então essa essência se perdeu. A minha reação à paralisação, e aí com todo respeito a tudo que eu vi nesses 6, 7 meses, foi que eu vi que muitas pessoas de repente lançaram uma arte, jogaram uma arte, se desafiaram, mas de uma maneira talvez não pensada. Então ficou uma loteria aí por uma campanha financeira. Em que sentido, com todo respeito? Para que se desenvolvesse uma captação de recurso, né? Para que esse grupo de pessoas autônomas, empreendedores, produtores, diretores, pessoas da classe artística, enfim, foram muito afetados, né? Então, no meu contexto geral, eu priorizei a preservar um pouco essa questão do teatro em si, e aí eu, ao invés de me expor, eu me engravidei. Em que sentido? Eu toquei muito violão, eu li muito, eu criei muito espetáculo novo, eu refiz a produção de toda a minha empresa, ou seja, eu estou grávido culturalmente, artisticamente, né, como autor, para que quando possa tudo voltar ao normal, se é que esse normal vai ter uma certa adaptação melhor do que já era o teatro, para que eu consiga colocar as ideias e as produções em práticas, né, em prática. O teatro é mais que uma arte visual, ele é uma arte interpretativa que ganhou o mundo ao encantar a todos que encontra com a sua beleza e suas performances únicas. É mais uma das clássicas artes criativas e que mais uma vez conseguiu se mostrar versátil em um momento crítico como que estamos vivenciando, soube inovar, superando seus antigos padrões e avançando para a tecnologia. O teatro não se mostrou refém do passado, ele inovou. E essa atividade não só vimos a beleza e o esforço por trás do teatro, mas também conseguimos perceber e encontrar a nossa própria criatividade e superação. E agradecemos a todos que nos deram a oportunidade de conhecer mais de perto o mundo do teatro e também pelo seu esforço e dedicação de transmitir essa maravilhosa arte ao mundo. Muito obrigada.